Depois de uma era isolados, os Mandalorianos finalmente têm uma casa, ainda que temporária talvez, para poder andar sobre a luz do dia. Então chegou a hora de reunir todo o povo para trilhar o caminho todos juntos. Foi isso que a gente viu no episódio da semana de The Mandalorian, além de uma participação especialíssima que a gente vai discutir aqui depois da vinheta. Então bora lá falar sobre o quinto episódio da série. Quinto e fiz 2 com o dedo. Parabéns, Gustavo. Fala, galera, eu sou o Gustavo e, bom, vamos falar sobre o quinto episódio de The Mandalorian. A gente chegou aí na metade, na verdade passamos da metade, né? Essa temporada aí tá prevista pra ter 8 episódios. Então a gente tá no episódio 5, estamos se encaminhando ali pro arco final da série. E no episódio da semana a gente teve ali uma estrutura meio que de assalto, né? Mas não foi bem um assalto o que aconteceu. O que a gente viu ali foi um conflito ali, o episódio, todo o plot do episódio é um cerco pirata no planeta Nevarro, que é o primeiro planeta que a gente conhece na série, né? De onde o Mando atuava ali com a guilda dos caçadores de recompensa, e que a gente viu no começo dessa temporada que agora é uma sociedade próspera ali, é um planeta independente, aliás, comandado pelo alto magistrado Greef Karga, né, interpretado pelo Carl Weathers. Nós tivemos nesse episódio o retorno ali daquela gangue de piratas, na verdade não uma gangue, né, tá grande demais pra ser só uma gangue, da nave, né, aquele grupo de piratas que chegaram ali de forasteiros em Nevarro no primeiro episódio, e agora eles voltaram, né, com a nave-mãe e tudo, pra fazer um cerco no planeta. E aí, a partir disso, a gente tem um pedido de socorro enviado para a Nova República, e quem recebe esse pedido de socorro é o Capitão Teva, um personagem característico aí desde dos filmes clássicos de Star Wars, que era um dos comandantes das Forças Aéreas Rebeldes e agora é um dos comandantes da Nova República, né, das Forças Aéreas no caso. E durante, né, o recebimento desse pedido de socorro, ele pede reforços para a Nova República, obviamente, e esse pedido de reforço é negado. Tem ali umas questões, né, burocráticas que acontecem, porque o Nevarro tá como um planeta independente, ou seja, ele não faz parte da Nova República ainda, então tem toda uma questão ali de, né, porque eles estão sobrecarregados, pedidos de socorro de planetas da Nova República, e aí eles, enfim, jogam o pessoal pro final da fila, mas aí no meio a gente tem inserções muito importantes e interessantes, né, para lore de Star Wars, pra gente entender o que tá acontecendo nesse ponto da cronologia, que o Capitão Teva ele fala, né, que o planeta ele é um ponto muito estratégico ali para más intenções imperiais e de piratas, justamente por ser um planeta independente. Inclusive, esse é um dos pontos colocados nesse episódio também, né? A gente vê mais pro final que o Moff Gideon nunca foi para julgamento, ele conseguiu ser extraído, então de alguma forma essa célula está sendo reorganizada. E o Capitão Teva, ele argumenta, né, ele tá sob a suspeita dessa reorganização imperial que pode apontar para uma coisa maior, ele coloca isso no episódio, e a gente vê muito bem o que eles estão construindo, né, tá sendo construído aqui o caminho até se chegar na ascensão da Primeira Ordem, que é o império antagonista dos filmes prequels, né, da trilogia mais recente de Star Wars. A gente já tinha vários outros caminhos sendo construídos ali, né, colocados para se guiar para os acontecimentos desses novos filmes, como a inserção da clonagem, né, para chegar lá no fadídico clone do Palpatine, mas enfim, a gente vê ali, né, a Primeira Ordem nascendo, então a gente vê mais um pouco disso nesse episódio. E aí, para aproveitar até que eu tô falando desse momento aí, do que a gente acompanha o Capitão Teva, já para falar da participação especial que acontece nesse episódio. Se você é fã de Star Wars Rebels, eu sei que você também deu um pulinho da cadeira, porque a gente tem o retorno de um personagem icônico dessa série, agora em live action, que é o Zeb Orrelios, o nosso querido Lassate rebelde da série Star Wars Rebels. A gente conhece o Zeb lá nessa animação, e, cara, foi muito legal ter o retorno dele, porque é um personagem muito icônico, e que eu confesso que quase passou despercebido por mim, porque eu assisti Star Wars Rebels na versão brasileira, com a dublagem brasileira, mas Mandalorian eu assisto no áudio original, né? E a gente teve o retorno do ator de voz do Zeb, que faz ele no Star Wars Rebels, mas eu não percebi, porque eu não conhecia, eu não estava familiarizado com ele no áudio original, mas
me soou muito curioso eles terem colocado um Lassate na série, e eu falei, putz, esse tom de fala não me é estranho. E aí eu fui pesquisar depois de assistir o episódio, e realmente é o Zeb ali, ele tá até creditado nos créditos do episódio como Zeb. Cara, foi muito legal ver ele retornando, ver ele em live action aí, né? E ele tá aí como um oficial da Nova República. E isso, inclusive, me leva a uma hipótese, porque a gente tá vendo vários elementos de Rebels nessa temporada, como a gente já viu bastante nas outras, né? Enfim, todas essas séries que a gente tá vendo de Star Wars no Disney Plus agora são obra do Dave Filoni, do Jon Favreau. Dave Filoni, principalmente, que construiu toda essa dinastia de animações de Star Wars no passado, com um lore muito rico, e agora tá trazendo isso pro universo, pro núcleo principal, né, de Star Wars ali, que são os filmes e séries. Mas tem um ponto que eu queria comentar aqui nesse vídeo, que eu vou deixar pro final pra ligar melhor com o que eu vou falar. Mas ter o Zeb aqui, por um momento, me fez pensar se a gente não pode ter a participação de outro personagem importante de Rebels ainda nessa temporada. Bom, e aí seguindo os acontecimentos dos episódios, quem fica responsável por fazer essa missão de libertação, né, do planeta, são os Mandalorianos que a gente tá acompanhando no refúgio lá, com o Din Djarin e a Bo-Katan e todos os outros que a gente já conhece. E a partir daí isso não se torna apenas uma missão para salvar um amigo, né? Porque o Din Djarin, ele tem uma ligação muito forte com o Greef Karga, mas também uma oportunidade de levar todo aquele povo para um novo horizonte, para fazer com que eles tenham um novo lar. A gente tem que lembrar que até então eles estavam refugiados, sempre estiveram refugiados, mas no primeiro episódio a gente tem até, se você assistiu aquele recap que acontece antes do episódio, né, no Disney Plus, com recorte de outros episódios, isso fica bem claro, né? Mas só pra fechar o raciocínio aqui, a gente tem, no começo da temporada, aquele diálogo, né, entre o Greef Karga e o Din Djarin, de que se ele quisesse, ele poderia construir uma base ali no planeta, né, para ele, porque, enfim, os dois têm essa ligação forte, essa ligação meio de dívida, de fraternidade também. E o Din Djarin enxerga nisso uma oportunidade de, tipo, vamos lá, vamos salvar essa galera, principalmente porque eles estão precisando da gente, meu amigo tá precisando de mim, eu não posso deixar ele morrer, mas a gente pode pegar nisso uma oportunidade para ter uma casa, né, tem um diálogo lá, uma discussão ali entre o clã, que é muito legal. Então a gente parte para as cenas de ação, que são muito legais, inclusive, nesse episódio. É interessante como o Mandalorian, ele tem uma estrutura muito parecida com essas séries animadas, né? Além desses episódios serem mais contidos e serem mais aventurescos, terem abordagens mais aventurescas, até o modo com que eles conduzem as cenas de ação, pelo menos nessa temporada, dá pra fazer um paralelo muito forte com as animações. E, enfim, completada a missão, a gente tem ali, né, a ascensão dos Mandalorianos no planeta Nevarro como heróis agora, né? Então eles são heróis daquele local e eles ganham ali o seu lar, né, a sua casa para se estabelecer ali longe do refúgio. E o ponto final aqui, mais uma vez, é a construção de arco da Bo-Katan Kryze, que, como eu comentei no episódio passado, eu tô achando muito interessante o caminho pelo qual eles estão levando ela, essa jornada de redescoberta na fé dela na cultura mandaloriana, e colocar ela nesse papel agora, nesse episódio mais ainda, ela ganhou um papel até meio que messiânico, né, porque ela, a armeira do clã, fala que ela é uma Mandaloriana que caminha entre os dois mundos, né? Caminha entre os dois caminhos. Porque ela é a figura que vai poder reunir os clãs mandalorianos que estão dispersos, vai reunir a cultura mandaloriana em si. E eu tô achando isso muito legal, né? Pegar a Bo-Katan, que sempre esteve, né, fixada com essa posição de ser uma liderança, de poder, né, liderar a Mandalor, mas nunca conseguiu concretizar isso. E ela vai, de certa forma, fazer isso, mas numa missão bem mais, como eu comentei aqui, meio que messiânica aqui, né? Não vai ser aquele papel de líder, pelo menos por enquanto, né? De governante, mas mas caminhar o arco do Bo-Katan para isso me parece muito interessante. E aqui entra aquele ponto que eu falei que eu ia deixar para o final, que me fez pensar aqui que, né, tendo esse plot, essa proposta da Bo-Katan indo, né, viajar pela galáxia para reunir grupos mandalorianos, né, ir atrás de mandalorianos para trazer eles para a base e assim eles retomarem, né, Mandalor, como é comentado no final desse episódio. A gente tendo o Zeb nesse episódio, por um momento ele me remeteu a uma hipótese que eu levantei, que é de, será que talvez a gente possa ter
uma participação ali, mesmo que breve, como foi a do Zeb, foi super breve, foi super rápido, bem, né, easter egg mesmo, mas ainda assim bem legal. Será que a gente pode ter algo que na mesma pegada, só que com a Sabine Wren, que é outra personagem de Star Wars Rebels, uma Mandaloriana, que é bem importante também, tanto pra série quanto pro lore ali de Star Wars e pro lore de Mandalore. Tem muito lore nessa frase, né? Porque a atriz que vai interpretar a Sabine Wren em live action, que é a Natasha Liu Bordzo, ela foi anunciada há bastante tempo atrás como elenco para a série da Ahsoka. Só que ela foi anunciada bem antes do resto do elenco de Ahsoka, né? A gente até então tinha a Ahsoka, interpretada pela Rosario Dawson, que a gente viu em Mandalorian, e depois o próximo anúncio já foi dela, bem antes ali da gente ter outras confirmações sobre a própria série. Então, se eles já estavam procurando uma escalação, será que tem algum plano aí de incluir ela em algum episódio, em alguma participação dessa temporada? Faria sentido, porque ela e a Bo-Katan já estiveram em contato, tem uma ligação ali, e faria sentido ver a Bo-Katan encontrando a Sabine, né, falando pra ela o que ela tá indo fazer, só que aí a gente tem a proposição pra guiar a série da Ahsoka, né, pra guiar o público que tá assistindo o Mandalorian pra série da Ahsoka Tano, onde a gente vai ver uma continuação, o desenrolar dos acontecimentos finais de Star Wars Rebels. E aí eu vou tentar não dar spoiler desses acontecimentos finais, mas só pra contextualizar, no fim de Star Wars Rebels, a gente tem ali a Sabine e um grupo partindo em uma missão de resgate, né? É isso que eu posso falar. E a gente vai ver, muito provavelmente, na série da Ahsoka, o desenrolar, como aconteceu esse período, o que eles encontraram, o que eles fizeram nesse meio tempo, e aí, enfim, fazer as coisas se desenrolarem finalmente. Mas fiquei pensando que faria sentido, e talvez a gente tenha nessa temporada de Mandalorian esse encontro entre as duas, justamente para Sabine colocar essa proposta aqui nas séries e guiar, né, nosso fluxo para outra série que deve lançar ainda esse ano. E bom, esses são os acontecimentos desse episódio. Eu curti muito, cara. Até agora foi um dos episódios que eu mais curti dessa temporada. Uma última reflexão que eu queria deixar aqui nesse vídeo é de que é notável de que essa temporada de Mandaloriano tá com um engajamento menor do que as outras duas, né? Isso pode muito ser um efeito ali, né, da própria saturação do gênero de super-heróis, por mais que Star Wars não seja super-heróis necessariamente, mas pode ser um efeito disso e também do que a gente teve ali, né, com Boba Fett. Muita gente desengajou da série de Star Wars depois de Boba Fett. Teve Andor, que apesar de ser uma série excelente, uma série incrível, uma das melhores coisas já feitas em Star Wars, assista Andor. Mas a gente teve ali um baixo engajamento, né? Justamente para as pessoas não esperarem muito dessa série, não se engajarem tanto. Então é notável que essa temporada tá com um engajamento menor do que as outras, e estruturalmente também ela tá menor, né? Até porque na outra, essa série ela começou com uma proposta, ela começou com objetivos muito grandes, né? Na verdade, não objetivos, mas ela trouxe apontamentos e foi trilhando caminhos ali, né, que apelavam muito pro coração do fã de Star Wars, né? Então a galera foi ver essa série muito por conta de ter um personagem que é da mesma raça do Yoda, e a gente ter ali, né, muitas referências, muitos acontecimentos. Na segunda temporada a gente teve a participação do Luke, então, tipo, tudo escalonou pro panteão altíssimo de Star Wars. E agora a gente tá num momento meio de ressaca da série ali, guiando para os outros caminhos, expandindo o universo, mas a gente não tem mais esse apelo para o lore tão grande. A gente não tem, né, nada se guia mais pro mundo Jedi, por exemplo, que era um plot presente na segunda temporada. A segunda temporada inteira é sobre ir atrás de um Jedi, ir atrás de Jedi. E a gente assiste naquela expectativa de sempre ver o que vai rolar, cadê o Jedi, né? Cadê Luke Skywalker, etc e tal. Então eu tô achando essa temporada bem bacana, por mais que muita gente possa achar, né, essa estrutura, que nem eu falei, ela remete muito à estrutura de animação, e isso causa a impressão para algumas pessoas de que a série tá ficando mais fraca, tá ficando, né, menos estruturada. Mas eu particularmente acho que não, eu acho que eles estão com objetivos estabelecidos ali, estão seguindo isso de forma bem aventuresca mesmo, bem seriada. Mas aqui me volta aquele questionamento de se isso vai gerar fôlego pra série, né? Porque uma vez que, se a série perder esse engajamento gigantesco que ela tinha antigamente, né, volta aquele desespero empresarial que a gente conhece bem,
de querer fazer as coisas acontecerem, de querer, né, retomar público e grandes números acontecendo. Mas por enquanto eu acho que a gente tem sim muito caminho e muitas coisas para se explorar nesse novo momento da série e nesse novo momento da editoria, né, de Star Wars, das séries ali. Cara, se rolar essa ligação com a Ahsoka eu acho muito interessante. Eu acho que a série da Ahsoka tem muito potencial para fazer o que a primeira temporada de Mandalorian, a primeira e a segunda, fizeram, de resgatar um público mais engajado, de colocar coisas que, cara, vão enriquecer essa história e vão fazer aquela coisa de atingir, né, aqueles patamares altos mesmo, e ainda assim manter a sua originalidade ali na questão de ter uma estrutura mais contida e etc e tal. Mas vamos ver aí o que aguarda a gente nos próximos capítulos. Deixa aí os seus comentários, quais são as suas teorias para os próximos episódios de Mandalorian, como você acha que vai ser o final dessa temporada. Não deixa de apertar o gostei aí no vídeo e se inscrever aqui no canal do Colmeia para acompanhar os próximos vídeos sobre Star Wars e todas as outras vertentes da cultura pop que a gente cobre aqui. Um grande abraço e até a próxima.